Gente, porque agora é lei. A fibromialgia, uma síndrome que provoca muitas dores em todo o corpo, passou a ser considerada deficiência. Essa mudança começou a valer neste mês e garante direitos para quem convive com os sintomas. De volta a conversar com a gente, a Viviane Lopes tem os detalhes. Vivi, com você. Aurélio, boa tarde novamente para você e para todos. Pois é, a fibromialgia é uma doença incapacitante, provoca dores muito fortes nos membros e em várias partes do corpo, faz com que as pessoas muitas vezes não consigam trabalhar. Então, geralmente, essa doença vem acompanhada também de outros sintomas e é difícil identificar rapidamente. Os pacientes sofrem até entender o que está acontecendo e a gente foi conversar com uma mulher que já tem a doença há mais de uma década. Vamos ouvir o relato dela. Há 13 anos, a vida da Márcia mudou totalmente. Tudo começou com algumas dores no joelho. E depois de muita fisioterapia, sem melhora, veio o diagnóstico: fibromialgia. Com a doença, até fazer pequenas coisas em casa exige muito esforço. Márcia, lavar a louça, dependendo do dia, é quase impossível. Realmente é impossível. Fica muito difícil mesmo. Aí eu preciso do auxílio da família para poder dar uma força para mim. A Márcia teve que deixar o trabalho e aprender a conviver com a nova realidade. São dores que aparecem do nada. Você está muito bem e de repente você trava, né? A noite de sono minha geralmente tem que ser com medicamento e são assim umas 4 ou 5 horas no máximo. Porque você tem que ficar mudando de posição o tempo todo. Você não consegue ficar numa posição só. Então, assim, é muito difícil, é estressante. Você termina acordando-se com aquela sensação: fui atropelada. No final, você termina assim, você tem que conviver com isso. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a fibromialgia acomete mais mulheres entre 30 a 50 anos e atinge cerca de 3% da população do país. A doença não tem cura e pode ser desencadeada após uma situação de estresse vivenciada pelo paciente. A grande dificuldade para o diagnóstico da fibromialgia é que a dor ela é invisível e não há nenhuma alteração em exames laboratoriais que dê um diagnóstico especificamente da fibromialgia. Há critérios para o diagnóstico, que eles estão cada vez mais modernos e atualmente eles contemplam também não apenas a dor, mas outros sintomas que estão relacionados à fibromialgia, tais como a fadiga, a disfunção de sono, o transtorno do humor e outras doenças que comumente vêm associadas à condição, dentre elas enxaqueca, intestino irritável. No início deste ano, entrou em vigor a lei federal que reconhece a doença como deficiência. Com isso, os pacientes vão poder ter acesso a cotas em concursos públicos e seleções de emprego, isenções de impostos na compra de veículos adaptados, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença após avaliação pericial, benefício de prestação continuada no caso de baixa renda e pensão por morte nos casos em que a incapacidade para o trabalho for comprovada. A Márcia já fez o pedido para receber o auxílio do INSS, mas ainda não conseguiu ter acesso à carteirinha municipal que comprova a doença. Atualmente, toma diversas medicações e vive um dia de cada vez. O que ela mais deseja é que todas as dificuldades enfrentadas não sejam mais tão invisíveis. O que nós queremos é ter uma melhora, pelo menos assim, ter uma condição de vida melhor para atender a nossa família, para poder participar mais, né? É o que eu mais espero, que realmente se cumpra a lei. Pois é, a Secretaria Estadual de Saúde explicou que não tem números precisos de pacientes com fibromialgia aqui no estado, porque os casos não são notificados de forma consultória. O diagnóstico, gente, da fibromialgia, dessa síndrome e o tratamento são feitos diretamente nas unidades de saúde. É importante você ficar atento aí aos sintomas que o médico falou e nós então fomos atrás da Prefeitura de Cariacica, já que a Márcia falou que ela procurou a Prefeitura e não conseguiu a carteirinha. A Prefeitura então disse por
meio da Secretaria de Saúde, que está em fase de implantação do sistema para emissão da carteirinha de fibromialgia e que nos próximos meses a solicitação do documento estará disponível para a população. A gente também procurou a Setúb, porque a Márcia procurou o órgão para saber se ela conseguiria uma carteirinha para ter o livre acesso no ônibus, mas a gente não teve nenhum retorno até o momento. Infelizmente, então, essa é a resposta para os pacientes de fibromialgia aqui no estado de Cariacica que tentaram ou tentam tirar uma carteirinha. A prefeitura ainda não está fazendo, a Setúb não deu um retorno para a gente de qual é o trâmite necessário, se a pessoa precisa levar o laudo, quanto tempo fica pronto, se emite a carteirinha ou não. E enquanto isso, a Márcia tem dias e dias, alguns que ela não consegue nem levantar da cama, porque a doença é crônica. Aurélio, volto com você aí no estúdio. Tá certo, agora um direito, não é? Obrigado, Vivi, pelas informações.